Irmãos, vamos inicialmente abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Vamos ler alguns versos a partir do verso 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Estavam se referindo ao maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Quando introduzimos nosso tempo de comunhão na semana passada, nós citamos alguns versos mostrando o significado, a importância, além da beleza, de contemplarmos o nosso Senhor Jesus. Veja a figura descrita aqui nessa passagem. O povo estava a rodear essa terra de Edom. Interessante que Edom é uma figura da carne. Edom significa vermelho. Eles estavam rodeando essa terra, nesse determinado ponto da peregrinação pelo deserto. Então o texto diz: se tornaram impacientes, murmuraram mais uma vez, foram 10 vezes ao todo naquele período de jornada no deserto. E o Senhor então os julgou, os disciplinou. Enviou essas serpentes venenosas, o termo aí abrasadoras, é o termo para venenosas. Então o povo era mordido e muitos morreram, diz o texto. Mas o foco aí, que eu gostaria de dar desde o início, antes de, uma vez mais, orarmos ao Senhor por esse tempo, é que o pedido do povo a Moisés foi o seguinte: ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Não foi assim? Moisés foi orar ao Senhor. E o que o Senhor disse? O Senhor tirou do meio deles as serpentes? Não. O que o Senhor ordenou? Que uma serpente de bronze, bronze na Bíblia, sempre tem a ver com duas coisas juntas, que se combinam: pecado e juízo, ou julgamento do pecado. Você se lembra que na visão de João sobre o Senhor Jesus, seus pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. O altar de bronze, onde eram oferecidos sacrifícios logo no átrio do templo. Então o bronze sempre tem a relação com o juízo de Deus sobre aquilo que não condiz com o caráter de Deus, ou, em outras palavras, sobre o pecado. Então ele diz: levanta uma serpente de bronze em uma haste. E todo o mordido, e então, obviamente, envenenado. Certo? As serpentes eram venenosas, eles morreram por causa dessas serpentes. Vários morreram. Todo esse mordido que olhar para a serpente de bronze viverá. Um princípio tão lindo, trazido à luz tão claramente no Novo Testamento. Já citamos textos na reunião anterior e não desejo repeti-los, sobre a importância de contemplar o Senhor para que sejamos mudados, transformados de glória em glória na sua imagem. Veja essa figura como é bonita e importante. Meus irmãos, será que foi um capricho de Deus esse ato?
pedir para que então uma serpente de bronze fosse feita por puro capricho? O Senhor não poderia remover as serpentes deles? Claro, foi o Senhor quem enviou as serpentes a eles. Porque o Senhor não removeu as serpentes. Ele está trazendo à luz, mesmo aqui nas sombras ainda, da tipologia do Velho Testamento, o mesmo princípio. Que o único, não há outro, remédio, solução, para esse veneno da serpente que habita em todo ser humano desde o seu nascimento, é um só. Olhar para Ele. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos olhos jamais sofrerão vergonha ou vexame. Olhai para mim e sede salvos, diz um outro texto. Quantos textos na Bíblia vão dizer a mesma coisa? Então, meus amados irmãos, antes de introduzirmos ainda o assunto de hoje, vamos pensar mais uma vez. Qual seria a outra opção para uma real transformação do caráter, da essência de um homem ou de uma mulher? Qual seria? Um voto de melhoria? O que você acha? Hein? Religião? Psicologia? Psicanálise, quem sabe? Cultura? Mudar o ambiente social? Não há nada, absolutamente nada, que possa transformar uma pessoa na sua essência, que não seja contemplar o nosso Senhor Jesus. Então, contemplar o nosso Senhor não é ociosidade. Contemplar o nosso Senhor é o único meio de sermos realmente transformados. E mais, todo verdadeiro testemunho cristão flui da contemplação do Senhor Jesus. Todo testemunho cristão. Não há testemunho cristão de alguém que não contempla o Senhor Jesus. Ele pode vir às reuniões, pode cantar os cânticos, pode ler a Bíblia, pode fazer jejum e pode dar o seu dízimo. Pode fazer o que ele quiser. Não há testemunho cristão genuíno. Obra cristã verdadeira, que conta para Deus, que tem valor para Deus, que não seja fruto da contemplação das belezas, das virtudes, das glórias, das perfeições do nosso Senhor Jesus. Isso precisa ser muito assentado no nosso coração. Do contrário, nós poderemos entrar em muito conflito. Será, perguntas que surgem, será que basta contemplarmos o Senhor Jesus? Essa pergunta já está errada em si mesma. Porque não existe esse basta. Contemplar o Senhor é tudo. Como é que nós fomos salvos? Quando o Senhor nos achou, o que nós fizemos? Nossos olhos foram iluminados, abertos. E nós vimos o nosso Salvador, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o nosso Senhor Jesus. Foi assim que fomos salvos. É assim que continuamos a ser salvos. Sempre. Então vamos manter isso diante de nós, meus irmãos, olhando mais uma vez para essa tipologia aqui de Números 21, tão bonita. O veneno estava lá, iria matá-los. Mas o Senhor proveu uma solução. Não é? E não é, Moisés, misture isso com isso e faça aí uma poção, de acordo com o que eu vou te instruir, que isso vai ser o antídoto para o veneno da serpente. Não poderia? Poderia. Por que o Senhor não fez? Porque o Senhor então estabeleceu mais uma vez a tipologia clara. Só há um antídoto para o pecado. Contemplar a face do nosso Senhor Jesus. Só há um meio para a real transformação do nosso ser interior. Da essência de um homem, do caráter, né? Sempre usamos essa palavra porque ela fala tudo, caráter. Caráter não é exatamente aquilo que aprendemos nas nossas famílias, faz parte, né? Nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos e formar neles caráter. Mas nós não estamos falando desse tipo de caráter. Nós estamos falando do caráter daquele que é único no seu caráter. Nosso Senhor Jesus. Até que Cristo seja formado em vós. Paulo disse aos Gálatas, né? Então vamos seguir com isso. Vamos ler mais um pequeno trecho do Evangelho de João e vamos mais uma vez orar ao Senhor para que nos dê mais essa noite um tempo de contemplação
da beleza, da graça, da glória do nosso Senhor Jesus, Verbo de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. João capítulo 1, nós vamos ler os versos 14 a 18 para a nossa meditação hoje. E vamos nos deter no verso 14, durante todo o tempo que tivemos, não só nessa reunião, mas também na próxima, se Deus permitir. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Vem depois de mim, mas já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar. Amado Pai Celestial, é com um senso tão grande de privilégio e de honra que nós te agradecemos por termos tido os nossos olhos abertos para vermos a beleza do teu unigênito, que se fez o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado porque pela obra do teu Espírito Santo também as escamas têm caído de nossos olhos e temos podido ver mais das glórias e belezas do teu Filho. Assim te pedimos que seja nessa noite de comunhão na tua palavra. Uma vez mais rogamos a ti, ó Santo Espírito, que exerças o teu ministério nas nossas vidas, tanto pessoais quanto coletivas, e revele-nos mais das glórias do Filho, para o qual tu vieste, ó Santo Espírito de Deus. As Escrituras que tu mesmo sopraste, que elas sejam interpretadas com clareza, com vida, para dentro dos nossos corações, para que seja para nós transformador. Assim nós oramos confiados no teu ministério, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos um bom caminho pela frente nessa reunião e, como disse, na próxima, se Deus permitir. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar exclusivamente esse verso 14, como eu disse, e vamos de novo avaliar algumas palavras aqui, e de novo é apenas uma força de expressão, porque basicamente tudo que iremos dizer aqui não foi dito antes. Apenas algumas coisas serão reforçadas. Depois que a revelação divina do Verbo foi então feita por João nesse evangelho divinamente inspirado, ele usou essa expressão verbo no verso 1 da seguinte forma. Voltemos lá ao verso 1. No princípio era o Verbo. Este Verbo estava com Deus e este Verbo era Deus. 3 vezes ele usou a palavra verbo aqui. Em nenhum lugar mais desse texto ele a usa, embora no versículo 10, em algumas versões, você vai ler assim: o Verbo estava no mundo. Mas não é assim que consta no texto original. Não é que isso esteja errado, está correto. O tradutor quis colocar aí, mais uma vez, repetir a palavra verbo, porque é do verbo que se está falando, certo? Mas estritamente falando, o termo verbo só aparece no verso 1, 3 vezes, e no verso 14, que nós vamos destacar, a 4ª vez. Apenas essas 4 menções. Então, quando João começa a descrever a obra do Verbo no início, na abertura do Evangelho, versículo 1, ele vai falar desse Verbo que é Deus, que estava com Deus
e vai enfatizar que sem ele nada do que foi feito se fez. Então a ênfase principal aí no início é que esse verbo é o agente por meio do qual Deus realizou a criação. Sem o verbo nada haveria. Quando nós lemos aqui a passagem de Gênesis, que mais provavelmente se refere a uma restauração do que a uma criação, quando diz assim, a terra estava vazia e sem forma, havia trevas na face do abismo, Deus não criou isso. Não criou terra vazia e sem forma e não criou trevas na face do abismo. Então algo ocorreu ali que não nos compete compartilhar agora. Mas então é dito que houve um falar ali. Você se lembra qual foi o primeiro falar? Qual foi a primeira palavra falada ali em Gênesis 1? Haja luz. E houve luz. A primeira palavra falada. Bem, quem é o agente tanto da criação quanto da restauração de Deus? É um só. É o verbo de Deus. Hebreus 11 vai dizer assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11. De modo que as coisas que existem vieram a existir do nada. Pela palavra de Deus as coisas foram criadas, o universo foi formado. Então, haja luz e houve luz. Então a primeira ênfase no verso 1, 2 e 3 é que essa palavra, verbo, o Logos, o Filho de Deus, é o Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí está a ênfase então, vamos guardar isso. Agora presta atenção e agora vamos entrar no verso 14. E vamos caminhar por ele. Você está vendo essa letrinha E? Ela é tão comum de Mateus a Apocalipse, ou no grego, koiné, em que o Novo Testamento foi escrito, não é? No grego essa palavrinha se pronuncia kai, K-A-I, se for transliterar para o português, kai, E. Mas ela tem outros significados além do E. E foi traduzida assim em vários lugares da Bíblia, inclusive. Essa palavrinha também significa além disso. Esse kai, esse E que está na sua Bíblia, também significa e por fim, ou além disso, e por fim. Por que será que é interessante vermos aqui, nesse versículo, esse E dessa maneira? Porque esse verbo que está descrito aqui no verso 14, que é a próxima palavra, é o verbo. Ele já foi mencionado no verso 1 como aquele que é Deus, que está com Deus, estava com Deus desde o princípio, antes de qualquer princípio, e que no princípio da criação, ele foi o agente da criação. Então já mencionou, digamos assim, ouça bem isso, uma obra do verbo. Qual obra? A obra criadora. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Obra criadora. Por isso, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai colocar um E aí. Porque agora ele vai além, muito além da obra criadora, que ele já descreveu no verso 1. Ele vai dizer esse verbo, agente da criação, aquele que falou, aquele que fez tudo, do nada, ele realiza outra obra. E essa obra é a encarnação. Então, depois de escrever a obra criadora, repetindo, lá nos primeiros versos, quando chegamos no 14, ele vai dizer, além do mais, ou e por fim, como já explicamos, além disso, usando esse kai, esse e aí, além disso, esse verbo, esse mesmo que ele já falou tanto sobre ele, se fez carne. Meus irmãos, olhe bem a beleza dessa frasezinha. E ademais, e além disso, e por fim, também queria enfatizar aqui o por fim, certo? Porque João está estabelecendo pelo Espírito Santo a encarnação como um fim. Porque é por causa da encarnação do verbo de Deus que todo o propósito de Deus foi realizado. Sem a encarnação, é claro, não poderia haver a vida aprovada desse homem. Claro, ele não teria se encarnado. Não poderia haver a morte desse homem. E se ele não morrer, ele ficaria só. Sendo o unigênito Filho de Deus, o glorioso Filho de Deus por toda a eternidade, mas só Ele. E ninguém mais. Só Ele. Mas então por que o verbo se fez carne? Então todo o propósito de Deus foi realizado. Morte, sepultamento,
ressurreição, rompendo os grilhões da morte, ascensão, entronização, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Um nome que está acima de todo nome. Nome Salvador, nome Senhor. Não é? Aquele sobre quem Deus, o Pai, colocou todo o propósito eterno sobre seus ombros. E nós temos tudo isso embutido, você vê, numa frasezinha. Esse e além do mais, como explicamos, e por fim, esse verbo eterno, criador, precioso, único, ele se fez carne. Vamos analisar mais à frente o significado dessa expressão, porque ainda precisamos ficar um pouquinho nessa palavra verbo. Mas se fez carne, significa que ele assumiu a natureza humana integral. Meus irmãos, nunca me desgostará repetir isso. Sabe por quê? O inimigo de Deus, se você quiser nomeá-lo, Satanás, o adversário, o diabo. Quando a igreja surgiu, nos primeiros 400 anos de história da igreja, sabe o que ele fez? O inimigo de Deus? Ele procurou destruir essa verdade, que o verbo se fez carne. Porque se ele afeta o significado pleno desta verdade, acabou o evangelho. Acabou a cruz. A cruz não teria significado nenhum. Se esse homem não fosse verdadeiramente homem, por um lado. Se esse homem também não fosse verdadeiramente Deus, por outro lado. Você compreende? Tantas coisas foram ditas. Ele tem uma aparência humana, sim, ele tem uma aparência humana, mas não é um homem real. Que coisa estranha essa, não é? Essa heresia no início da história da igreja arrebatou muitos. Outros diziam assim, não, ele é homem real, mas um ser enviado por Deus. Não é Deus, é um ser enviado por Deus. Outros diziam assim, ele nasceu como homem, de Maria, Jesus de Nazaré. Quando ele entrou no batismo, escuta isso, como foi dito, o Cristo eterno veio morar nele. E quando ele estava na cruz e diz, Deus meu, por que me abandonaste? Então o Cristo eterno abandona ele. Loucura, heresias, todas procurando macular o que a palavra de Deus ensina claramente, que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele é integralmente homem e ele é integralmente Deus. Deus. Por isso nós não temos uma terceira opção diante do nosso Senhor Jesus, há só duas. Ou nós o recebemos ou nós o rejeitamos. Ou nós somos salvos por Ele, ou nós somos condenados por Ele. Não é? Deus enviou o seu Filho como não como um Salvador, como o Salvador do mundo. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Mas quem nele não crê, já está julgado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então você vê onde está o Senhor Jesus na história? Ele está no mesmo lugar em que ele esteve na eternidade, no centro das afeições, das ações e das intenções de Deus. Esse é o verbo. Então, meus irmãos, sem isso nos nossos corações, essa frase se torna banal. E o verbo se fez carne. E o que isso significa? Não é? Mas olha o tamanho dessa frase. E o verbo se fez carne. É necessário falarmos um pouquinho mais desse verbo, além do que já foi falado. Então vamos lá. Primeiro, algumas considerações adicionais sobre essa palavra verbo. Então, me acompanhem, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Quem é este verbo? Hebreus, capítulo 1, verso 1. Essa maravilhosa epístola, ela abre assim. Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora é nos tempos do Velho Testamento, nos tempos da Velha Aliança, lá com Moisés, lá com os profetas, todos. Ele falou, havendo falado Deus de muitas vezes e de muitas maneiras. Olha essa pluralidade aí. Muitas vezes Deus falou, Deus revelou, e também de muitas maneiras, né? Inclusive substanciais.
Ele falou pelo maná, ele falou pelo cordeiro que foi imolado, aquele sangue passado na porta. Ou será que o sangue daquele cordeiro tinha algum poder? Era só um animal, não é? Deus falando através de, não só através de homens, de profetas, de santos, mas através de substâncias também, não é? Muitas vezes, muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Preste atenção no verso 2 agora. Nestes últimos dias. Essa expressão últimos dias, ela ocorre no Novo Testamento para se referir aos dias posteriores à revelação do Senhor Jesus. Últimos dias é esse período de quase 2000 anos entre que já temos desde a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Esses são os últimos dias. Então, nestes últimos dias, Deus, preste atenção, olha aí, nos falou, não é nos falará, certo? É nos falou, é algo estabelecido, concretizado. Ele nos falou, agora cuidado aqui, na versão que estou lendo diz pelo Filho, é a revista atualizada de Almeida. Sabe qual é a expressão literal, original dos textos originais? Não é pelo Filho, é mais. É em um filho, ou no filho. Qual é a diferença? Será que é algo aí só técnico, linguístico? Será que isso nos interessa? Sim, interessa muito. Porque falar pelo não implica em comunhão de natureza, certo? Quando um presidente tem um porta-voz e o porta-voz fala, ele está falando pelo presidente, certo? Mas ele não tem nenhuma comunhão de natureza com o presidente. A não ser que seja filho do presidente, certo? Se o porta-voz não for o filho do presidente, ele não tem nada a ver com o presidente, ele é só o porta-voz do presidente. O presidente fala pelo porta-voz, mas não foi assim com o Senhor Jesus. Sem dúvida, o Senhor Jesus também foi um porta-voz de Deus. Vamos ver mais à frente. Claro que ele foi, mas ele foi muito mais. Deus nos falou nos últimos dias em um filho. Por que isso é tão importante? Porque esse filho, o verbo que nós estamos meditando, de João 1, ele tem uma comunhão absoluta de natureza com Deus o Pai. Então, quando Deus fala em um filho, ele fala tudo o que ele é, porque o filho tem comunhão com ele, da sua própria essência e da sua própria natureza. Não há nada no filho que não haja no Pai. E não há nada no Pai que também não haja no Filho. Que foi que o Senhor Jesus disse mesmo? Quando Filipe disse, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Como foi que o Senhor respondeu? Filipe, há tanto tempo eu tenho estado convosco, não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim vê o meu Pai. Outra frase maravilhosa, que costumamos passar por ela tão rápido. Não é? Então você vê a beleza desse versículo aqui de Hebreus. Muitas vezes, muitas maneiras, falou aos pais, falou pelos profetas, falou de modos muito diversos, mas agora acabou. Acabou a simbologia, acabou a tipologia, acabaram as sombras. Nestes últimos dias, Deus nos falou em um filho. Aí nós temos 7 glórias citadas aí, né? Não vamos entrar nelas hoje. Na sequência. Herdeiro de todas as coisas, resplendor da glória, etc, etc, etc. Então, primeiro texto importante, adicional, como nós falamos, para nós mantermos bem firme no nosso coração quem é o Verbo. Porque então, vendo algo de quem é o Verbo, então nós vamos apreciar a próxima frase. Se fez carne e habitou entre nós. Mais um texto adicional. Veja Apocalipse 1:8. Então, Hebreus 1:1, ele nos fala no Filho, que tem então comunhão absoluta de natureza e de caráter com seu Pai. Eu e o Pai somos um. Veja Apocalipse 1:8. Mais um texto adicional sobre esse verbo. Apocalipse 1:8. Eu sou. É ele que está falando, verbo de Deus. Aliás, João aqui também em Apocalipse o chama de o verbo de Deus, né? Lá no final do livro. Eu sou o alfa e o ômega.
Você sabe muito bem que essa é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Não é? O que isso significa? Por que o Senhor se descreveu assim? O que isso tem a ver com o verbo que nós estamos falando? Lembre-se que verbo significa, um dos significados do termo logos, né? Que é a palavra para verbo na língua original, é palavra. Logos, verbo, palavra. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu sou o alfa e o ômega. Vamos, com toda reverência, buscar parafrasear isso. Nosso Senhor está dizendo assim: sou eu, e exclusivamente eu, quem pode soletrar o que o Pai, o Deus eterno, é. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. E entre uma letra e outra você tem todo um alfabeto. Só Ele pode soletrar para nós o que esse Deus intangível, incompreensível, incognoscível em si mesmo, não é? Quem poderia conhecer a Deus? Quem poderia penetrar na luz de Deus, no conhecimento de Deus? Nada e ninguém. Então o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o alfa e o ômega. É aquele que soletra o Deus eterno para nós. Nunca saberíamos nada sobre o Deus eterno sem o Senhor Jesus Cristo. Isso também não é precioso? Irmãos, todas as religiões, e até as que não podem ser chamadas de religiões, têm que ser chamadas de outra coisa, seitas, grupos de meditação transcendental, por exemplo, todas buscam o soletrar de Deus. Todas, claro. Essa semente, vamos chamar de religiosa, nasce com o homem. Mas o homem nunca chega a resultado nenhum com ela. Nenhum, a nada. Pela pura religião. Veja o que Lutero fez quando ele era um monge. Ele compreendia muito bem a necessidade de mortificar a sua natureza. Sabia que ele era um pecador. Ninguém precisava convencê-lo disso. Quem precisa convencer uma pessoa que ela é um pecador? Só um doido que não precisaria, né? Veja como ele age, olha o que ele fala, olha o que tem no coração dele, olha o ciúme, olha a inveja, olha a imoralidade, olha a cobiça, não é? Então, o que ele entendeu? Eu preciso encontrar um caminho de me purificar. E ele fez algo que poucos homens fizeram. Um monge, austero, sério com Deus. Não era um falastrão, um hipócrita, nada disso. Ele se trancava na sua cela, em pleno inverno, tirava toda a sua roupa, deitava no chão. Ele dizia que fazia isso para mortificar a sua carne e as suas paixões. Ele se açoitava. Ele se açoitava. Quanto mais ele praticava essas coisas, ele diz na sua biografia, mais desesperado ele ficava. Quando ele lia a Bíblia, ele lia muito a Bíblia. Quando ele lia a Bíblia, ele lia o termo justiça de Deus. Olha o que ele diz. Ele diz: eu tinha ódio dessa expressão. Porque eu sabia que Deus era justo. E por causa da sua justiça, todos os homens estão irremediavelmente condenados. Qual vai ser a solução? Deus é justo, a justiça de Deus. E ele entendia que a justiça de Deus é a justiça pela qual Deus condena todos os homens. Um dia, irmãos, ele estava lendo Romanos. E a luz raiou no seu coração. Ele entendeu que essa justiça de Deus, ela foi manifestada no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por causa da obra que esse Verbo realizou na cruz do Calvário, a justiça de Deus, que para todo homem significaria condenação, ela caiu sobre o Verbo de Deus na cruz. Então você sabe que quando as escamas dos seus olhos caíram para esse fato, você sabe o que ele fez, né? Ele foi talvez o maior guerreiro da verdade bíblica, da justificação pela graça. Não por obra nenhuma. Que obra seria possível para que um homem fosse justificado? Justificação pela graça por meio da fé. Imagine a libertação desse homem. Depois de tanta agonia, não é? Então, meus amados irmãos, Apocalipse 1:8. O Senhor Jesus Cristo
é aquele que soletra quem Deus é. Alfa e ômega. Mais um versículo para seguirmos. Ali mesmo em João capítulo 1. João 1:18. Fizemos um destaque breve na reunião anterior. E vamos agora com mais calma aqui. João 1:18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, está vendo? Um Deus inatingível, um Deus incompreensível, um Deus incognoscível. Ninguém jamais viu a Deus e nem poderia ver. Quando Moisés pediu a Deus, mostra-me a tua glória, o Senhor disse a ele: nenhum homem poderá ver a minha glória e viver. É impossível que eu te mostre a minha glória. O mar não cabe num copo. Se eu te mostrar a minha glória, você vai ser fulminado. Então, mais uma vez, aquela tipologia maravilhosa. Você se lembra o que aconteceu? O Senhor disse assim para Moisés: eu vou colocar você numa fenda da rocha. A fenda da rocha. A rocha, na jornada do povo de Israel pelo deserto, sempre aponta para Cristo. Paulo interpreta isso em 1 Coríntios 10, dizendo que uma pedra espiritual que o seguia e a pedra, a rocha, era Cristo. Bom, então Deus disse: eu vou colocar você na fenda da rocha. A rocha fendida claramente fala do Cristo ferido, do Cristo crucificado. Então ele diz: eu vou colocar você aí, Moisés, na fenda da rocha. E eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Que interessante, o Senhor não diz toda a minha glória, Ele diz toda a minha bondade diante de ti. E tem mais: quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Deus não tem nem costa nem frente, irmão. Não é? O Deus é até uma linguagem antropomórfica, certo? Então ele diz: quando eu passar, você vai me ver pelas costas, mas a minha face você não verá. Moisés entendeu muito bem. Ele não poderia ver realmente o brilho do resplendor, da majestade, da glória de Deus, sem que ele fosse fulminado. Mas ele veria algo. Ele veria pelas costas. Eu farei passar minha bondade diante de ti. Não é? Que lindo. Então, o que está escrito aqui em João 1:18? Ninguém jamais viu a Deus. Mas graças a Deus o versículo continua. E vai dizer: o Filho unigênito. Também, sem dúvida, uma tradução melhor do que Deus unigênito. Filho unigênito. O Filho unigênito que está no seio do Pai. E agora é essa palavra que eu gostaria de tomar aí. É quem o revelou. Note essa palavra aí. Na língua original, esse verbo revelar, nós temos uma palavra derivada no português. A palavra exegeses. Você já ouviu essa palavra? Fazer a exegese de um texto bíblico significa explicá-lo. Significa expô-lo. Expor algo. Fazer uma exegese. Tirar para fora o significado daquilo. Exegese. A palavra usada aqui é essa. É uma conjugação desse verbo, exegomai. Ou seja, é o Senhor Jesus quem faz a exegese de Deus para nós. Sem Ele, impossível. É o Senhor Jesus quem expõe o que Deus é, e somente Ele. Deixa eu citar só um versículo para os irmãos, onde essa mesma palavra foi traduzida na nossa Bíblia de uma maneira que já citei aqui. Abra, por favor, para você ver. Atos capítulo 15. Atos 15, verso 14. Atos 15, capítulo 15, verso 14. Um concílio está reunido em Jerusalém para discutir a questão ligada a gentios que estavam se convertendo. E nós temos esse relato de Pedro, de quando ele esteve na casa de Cornélio e pregou o evangelho para o gentio Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre ele, os irmãos se lembram, não é? O evangelho entrou, alcançou os gentios. Então, Atos 15, 14, na versão que estou lendo, diz assim: expôs. Está vendo a palavra expôs? Expôs Simão Pedro como primeiro
Deus visitou os gentios. Essa palavra expôs é a mesma de João 1,18. Quem é o Senhor Jesus, então, de acordo com João 1,18? Ele é o expositor de Deus. Ele é o único que expõe quem Deus é. E ninguém mais. Nenhum anjo, nenhum serafim, nenhum querubim, ninguém, nada. Ele é o expositor de Deus. Então, nós vamos seguir para o próximo termo, mas gostaria que você mantivesse esses 3 textos bem claros para você. O primeiro, relembrando Hebreus 1, Deus falou plena e absolutamente, definitivamente em seu Filho, que tem comunhão de natureza e de caráter com Ele. Hebreus 1. Segundo, Ele é o alfa e o ômega. É Ele quem soletra tudo o que Deus é. E terceiro, como diz aqui o texto, Ele é o exegeta de Deus. É Ele quem expõe quem Deus é. Por isso, meus irmãos, nem agora, nessa vida na terra, até que o Senhor venha, ou até que partamos para Ele, e nem em toda a eternidade, nunca esgotaremos as belezas e as riquezas desse Filho. Por quê? Porque simplesmente Ele é Deus. E Ele é o resplendor da glória. E as suas riquezas são insondáveis. Quanto mais estivermos com Ele, seja aqui ou seja quando estivermos face a face com Ele, mais nós estaremos conhecendo-o e amando-o e servindo-o e assim uns aos outros. Vamos seguir então. Próxima expressão. O verbo, aqui precisamos voltar ao verso 1, para compreendermos melhor esse termo, se fez carne. Então, tenha paciência aí e vá acompanhando. O verso 14 vai dizer então que esse verbo maravilhoso, ele se fez carne. Mas aqui precisamos de mais uma paradinha. Conforme descrito no versículo 1, é dito que no princípio era o verbo e esse verbo estava com Deus. Agora eu queria destacar a palavra com. No grego é prós. Prós fala de algo que opera em favor de outro algo. Quando usamos a palavra, por exemplo, profilaxia, e há muitas outras palavras no português que usam esse pró. Esse termo pró fala de algo que é adjunto, por isso foi traduzido como estando com. Agora, preste atenção no significado mais intenso dessa palavra. E aqui, meus irmãos, eu não sou um especialista nem em grego nem em hebraico. Então, todas as vezes que citamos esses termos, os irmãos fiquem tranquilos que nós estamos em cima de ombros muito fortes, de eruditos versados nas línguas tanto hebraica quanto grega, coisa que nós não somos, nenhum de nós, certo? Então vamos usar um deles aqui, chamado Joseph Barber Lightfoot, sem dúvida um dos maiores eruditos do século passado, e que tem contribuído tanto com seus escritos para a compreensão da palavra de Deus. Então, essa simples palavrinha, prós, que foi traduzida aí como com. Esse verbo eterno, que já falamos dele, ele estava com. Prós, theos, Deus. O que significa esse prós? Não apenas ele estava com, no sentido de estar associado com. Essa também é uma verdade, certo? Estar associado com. Mas olha o sentido mais estrito. Que lindo ele é. Prós significa que esse verbo está dirigido para. Ele está em direção a Deus. Que lindo, irmãos. Não é apenas que o filho está associado com o pai, mas é que o filho está voltado para o pai. Então esse erudito vai nos dizer que esse termo prós, ele fala de movimento e intenção. Movimento e intenção. Guarde essas duas coisas. Então vai dizer que o movimento do verbo e a intenção do verbo é em direção a Deus, o seu Pai. Prós. Quando nós lemos aqui essa tradução, quão pobre tudo isso se torna, né? O verbo estava com Deus, e o máximo que podemos imaginar é uma pessoa junto da outra. Mas o prós é tão rico, como esse irmão vai nos ajudar, né? O verbo, o filho, não apenas associado eternamente com seu Pai, Deus o Pai, mas voltado para o seu Pai.
em direção ao seu Pai. Meus irmãos, não é isso que vemos na vida do Verbo encarnado, não é? Nós já estudamos Marcos todo, Lucas todo, não foi? E o que nós vimos nesses dois evangelhos o tempo todo? O Filho voltado com a sua face para o seu Pai, todo o tempo. Nunca perdeu de vista a face do seu Pai. Salmo 16, que Pedro cita em Atos 2, na primeira mensagem na história da igreja, no Pentecostes. Salmo 16, citado em Atos 2. O Senhor, eu o tenho sempre à minha direita. O Senhor, eu o tenho sempre à minha presença, aliás, é o que diz o texto. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Olha essa primeira frase então. O Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Essas palavras são tiradas do Salmo 16 e são messiânicas. Se refere ao nosso Senhor Jesus, é Ele quem está falando. O Senhor, seu Deus, eu o tenho sempre à minha presença. E estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Aí você lembra o que mais ele diz, né? Não deixará minha alma na morte, não permitirás que o seu santo veja corrupção. Ele me fará ver os caminhos da vida. Na sua presença, a plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpetuamente. Lembra-se do Salmo 16? Então é aí que entra esse termo prós. O filho não estava apenas com o pai. O filho estava voltado, dirigido, em direção, em movimento com o seu pai no centro. Para o Senhor, para o Verbo eterno, o Filho eterno, o Pai é o centro. Para o Pai eterno, o Filho é o centro. Que maravilhosa relação, meus irmãos. Porque nós somos quem somos, para nós, quem é o centro? Não precisa responder. Nós mesmos, né? Nós mesmos. Foi o que o pecado fez. Nos introverteu. Eu. O que eu quero, o que eu gosto, no meu tempo, no meu jeito. Usando pessoas para me servir, para tirar o máximo delas, depois jogar fora. Mas a Trindade não é assim. O centro das afeições, das intenções e das ações de Deus é o Filho. E o centro dos interesses do Filho, dos propósitos do Filho, é o Pai. Prós, que linda palavra é essa. Vamos a Provérbios 8, 24, um texto que já lemos, mas também temos que fazer uma consideração adicional aqui. Provérbios 8, 24. Os irmãos se lembram quando lemos esse lindo texto, do verso 22 até o verso 31, não vamos lê-lo de novo, quero fazer um único destaque aqui. Mas se você não estava aqui quando foi compartilhado, por favor, não deixe de ler esse texto. Provérbios 8, de 22 a 31. Aqui está falando do Verbo, do Filho, da sabedoria de Deus com S maiúsculo, porque ela é personalizada neste texto. Ela não é um atributo de Deus aqui, ela está personificada. Então, olha o verso 24. Antes de haver abismos, eu nasci. Aqui eu queria destacar esse termo. Sem repetir o que já foi dito antes, eu quero ir além e fazer uma consideração adicional. Nasci. Olha essa palavra aí, nesse verso. Quão linda ela é. Por quê? A palavra hebraica significa dançar em rodas. Dançar em rodas. Aí precisamos ir mais longe com isso. Você já viu aí então? Provérbios 8, 24. Eu nasci. Se fôssemos usar a tradução que eu coloquei aqui, então esse verbo, essa sabedoria de Deus que é o Filho, está dizendo assim: antes de haver abismos, eu dançava em rodas. Dançava em rodas. Vamos devagar com isso, vamos entender o que isso significa. Abra agora, por favor, no livro de Juízes. Juízes capítulo 21. Juízes capítulo 21. Vamos ler os versos 21 a 23.
Juízes 21, por favor, abra aí. Verso 21 também, até o verso 23, veja. Não temos tempo para falar do contexto, não. Quero só destacar as palavras aqui. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Silo, ou Siló, a dançar em rodas. Está vendo? Aí na sua Bíblia? É a mesma palavra usada em Provérbios 8, 24, traduzida como nasci. A mesma palavra. Dançar em rodas. Saí vós das vinhas e arrebatai dentre elas cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós lhe diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade, não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois nesse caso ficaríeis culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram, presta atenção, das rodas que dançavam. De novo, a mesma palavra. Só para deixar claro esse termo dançar em rodas. Agora escute aqui, querido irmão e irmã, com atenção. Na era chamada patrística, que marca os primeiros séculos da história da igreja. Vamos colocar aí os primeiros 400 anos, pelo menos, da história da igreja, chamado de era patrística, onde viveram aqueles que são chamados de pais da igreja. Certamente você já ouviu esse termo, e são muitos, não é? Gregório, Eusébio, Atanásio, uma lista enorme de irmãos, Orígenes. Dentre eles, um dos Gregórios, vivia numa cidade chamada Nazianzo. Então ele é conhecido na história como Gregório de Nazianzo. Esse foi o homem que usou pela primeira vez uma palavra que eu gostaria que você ouvisse bem aqui. Agora não é no hebraico, agora é no grego. A palavra pericoresis. Pela primeira vez foi usada por esse homem, Gregório de Nazianzo. O que ele queria fazer com isso? Estudando a sua Bíblia, muito bem, estudando especialmente o Evangelho de João, capítulos 14 e 16, ele compreendeu, o que está tão claro ali, que esse mistério da Trindade envolvia uma interhabitação, ou seja, o Pai, o Deus eterno, Deus o Pai, habita plenamente no Filho. E Deus o Filho habita plenamente no Pai, ou seja, interhabitação. Mas também, estudando esses dois capítulos, ele se confrontou com uma outra verdade. Além de uma interhabitação, o Pai está plenamente no Filho, e o Filho está plenamente no Pai. Isso não existe em nenhuma relação humana, não é? Só na Trindade. Pai plenamente no Filho, Filho plenamente no Pai, pelo Espírito Divino, que é chamada a terceira pessoa da Trindade, né? Bom, mas além dessa interhabitação, também havia interpenetração entre os dois. E esse é o ensino de João 14 e de João 16. Então esse irmão usou esse termo pericorese. Olha como ele é bonito. Peri também é um sufixo, é um prefixo, usado muito no português. Perímetro, periferia, não é? Que fala de algo que é periférico, certo? Então esse peri vai significar ao redor. Peri, ao redor. E coreses, essa palavra coreia no grego significa dança. Dança. A mesma que lemos aí em Provérbios 8, 24 e em Juízes. Dançar em rodas. Coreia é dança. E esse esses, usado no final, fala de um estado, de uma condição. Então, pericoresis, traduzindo isso, uma condição ou um estado de dançar ao redor. Então, esse irmão usou essa palavra para tentar se aproximar da beleza, da relação do Deus triuno entre si. Pericoresis. Agora, de onde ele tirou essa palavra? Esse termo já era usado, ele não inventou esse termo não, era usada para uma dança, adultos também praticavam, mas principalmente crianças. E a dança era assim, uma criança ficava no meio da roda, e as outras crianças, por isso o peri,
elas rodeavam essa criança do meio e dançavam ao redor dessa criança. E num determinado momento, essa criança do centro da roda entrava na roda e uma criança que estava na roda ia para o centro da roda. E assim passava por todas as crianças que estavam ali. Essa era a dança, girando em círculos. E uma criança entra no círculo, sai do círculo, vem outra criança, entra no círculo, sai do círculo. Então a dança em rodas, interhabitação, interpenetração. Uma figura simples, mas foi o termo que ele usou para falar da norma de vida da Trindade. Meus irmãos, nós só conseguimos nos aproximar, não é? Como que nós entraríamos nessa dança? Não é? Isso é algo exclusivo do Deus eterno. Mas sabe o que é que João vai nos ensinar no seu Evangelho? Quando o nosso Senhor, ele registra a oração do nosso Senhor em João 17. Quando chegarmos lá, nós vamos detalhadamente nessa oração. Ele vai dizer assim, escute. Eu rogo por esses que me deste do mundo, porque eles são teus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E eu te peço, Pai, que assim como eu sou em ti, olha isso, e tu és em mim, também sejam eles em nós. Meus irmãos, como é que poderíamos explicar isso? E ele termina assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, mesmo é claro com toda limitação, porque a essência de Deus é impenetrável por qualquer criatura, a essência do Deus triuno. Mas de alguma maneira, nós fomos introduzidos na dança em rodas da Trindade. Não fomos? Quando João, o mesmo João, vai falar sobre isso na sua epístola, sabe o que ele fala? Essas coisas, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essa comunhão que só eles tinham, né? Nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas nós vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Fomos chamados a participar da dança em rodas da Trindade. Meus irmãos. E qual que é o resultado para nós? O que significa isso na nossa experiência? Significa que nós temos comunhão com Deus triuno. Significa que nós estamos fora da roda e nunca poderíamos entrar nela. Claro que essencialmente falando, ninguém nunca entrará. Essencialmente falando, porque só Deus é onisciente, onipotente, onipresente. São atributos que são incomunicáveis. Claro, só pertencem a Deus. Nenhuma criatura pode atingir isso, nunca, jamais. Né? Mas não é a isso que estamos nos referindo. Estamos nos referindo que fomos chamados para participar da comunhão, da dança, da alegria, da paz, do gozo, do deleite que as pessoas divinas têm entre si. A dança em rodas da Trindade. Irmãos, isso não tem sido uma verdade para nós? Qual é a fonte do nosso verdadeiro gozo, hein? Posição, nome, dinheiro, bens, relacionamentos, o quê? O que é? A comunhão com Deus triuno. Abba, Pai. Porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Sabe, o Espírito do seu Filho é o Espírito que realiza. Vamos usar esse termo por eu não encontrar outro melhor. É o Espírito que realiza a comunhão do Pai com o Filho. O Espírito procede do Pai para o Filho e procede do Filho para o Pai. Essa é a característica distintiva do Espírito Santo. Processão. Ele procede do Pai para o Filho e procede do Filho para o Pai. E, quando nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Paulo vai dizer. De maneira que não sois mais escravos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos,
como falamos no início, se essas verdades não penetrarem nosso coração mais fundo, nada poderá nos transformar. Não é? Nada. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem revelado as glórias do Filho a nós. E mais que isso, Ele tem nos tomado pela mão e nos ajudado a entrar. O amor de Deus, esse amor intangível, o amor de Deus foi derramado nos vossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a nossa realidade. E que ninguém pode tirá-la de nós. Nem anjos, nem demônios. Nada poderá nos separar. Agora esse versículo talvez fique melhor para nós, né? Do amor de Deus. Esse que o Pai tem pelo Filho e o Filho pelo Pai. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E onde é que nós estamos? Nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi aí que nós fomos colocados quando nós o vimos, quando nossos olhos foram abertos, não é? Então, que lindo verso esse 14 de João, João 14. O Verbo se fez carne. Agora, vou terminar. Nós temos mais 10 minutos só. Escute aqui o que Atanásio, um outro irmão que quando se reuniu o concílio de Nicéia, o primeiro da história da igreja, ele não poderia participar porque ele não era um presbítero. Mas, meus irmãos, ninguém teve mais voz ali do que Atanásio. Ele nem foi lá, não podia participar. A voz dele foi uma voz do lado de fora, mas foi a voz mais poderosa que influenciou o concílio de Nicéia. Ele era um diácono, não era um presbítero. E esse concílio era só de presbíteros. Lá estava Atanásio. Naturalmente falando, ele era alguém que não era bem visto. Primeiro, ele era anão. Segundo, ele era negro. E esse foi o homem que mais foi usado pelo Senhor durante esse período do concílio de Nicéia, porque ele tinha a voz de Deus. E olha o que Atanásio escreveu sobre essa pericoresis. Ele disse assim, presta atenção, a fé universal é esta, 2 pontos, que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas e nem separando a substância. Está entendendo bem? Não confunda as pessoas, mas não separe as substâncias. Esse é o inexplicável. Pois, ele continua, uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Não são 3 deuses, uma divindade, 3 pessoas. E ele conclui, iguais em glória, eternidade e majestade. Iguais em glória, eternidade e majestade. Pai, Filho, Espírito Santo. Agora então, vamos ter que parar aqui. Não quero entrar no termo se fez carne, porque não vou poder terminá-lo. Então, quarta-feira seguinte, nós vamos começar daí. Se fez carne. Primeiro termo que vamos destacar. Segundo, habitou. Terceiro, vimos a sua glória. E quarto, o unigênito do Pai. Então, nós temos 4 coisas para estudarmos aí, detalhadamente. Porque, meus irmãos, esse versículo, sem dúvida, é um dos versos mais lindos e importantes de todo o Novo Testamento. Porque ele é prenhe de verdades espirituais que são explicitadas em todos os outros livros na sequência, até o Apocalipse. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que o Senhor continue assim, então,
nos ajudando a nos aproximarmos, pelo menos, dessas verdades tão maravilhosas. E que elas continuem ganhando o nosso coração, solidificando a nossa fé e enchendo o nosso coração de gozo, para que a vossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, obrigado pelo prazer do Teu coração em expor o Teu Filho a nós. E também te agradecemos, bendito Filho de Deus, pelo Teu prazer em expor o Teu Deus e Pai a nós. Também agradecemos a Ti, Santo Espírito, pelo Teu prazer em interpretar o significado das pessoas divinas, do Pai e do Filho. Queremos sim, Senhor, que o nosso coração seja cheio da comunhão e do gozo dessas verdades maravilhosas. E que também nós sejamos por elas realmente transformados. Não sejamos os mesmos, sujeitos a tantas coisas, que queremos ser santificados pela verdade. Tua palavra é a verdade. Assim oramos agradecidos e suplicantes, no precioso nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Amém.